Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar vendo, então, o processo prático de sedimentoscopia. Então, nós vimos ali, né, todos os processos químicos, macroscópicos, da fita de reagente. Agora nós estaremos vendo, tá, a parte prática dessa sedimentoscopia da urina. Então, a gente viu lá em parasitologia a sedimentoscopia das fezes, que nada mais é do que os sedimentos que ficam no fundo desse material que a gente vai analisar. Na urina não vai ser diferente, tá? A gente vai fazer uma sedimentação, a gente vai centrifugar essa urina, tá? Para que esses sedimentos se decantem até o fundo, tá? Do tubo ali que a gente vai colocar na centrífuga, e a gente vai então fazer análise desse sedimento que se formou no fundo desse tubo, para analisar se tem ali a presença de células epiteliais, leucócitos, hemácias, cilindros, cristais, bactérias e fungos. Isso que a gente estava vendo na parte teórica, agora a gente vai ver na parte prática a presença, tá, desses componentes, sua possível existência nesse exame ali, tá, nesses sedimentos que se formam ali da urina. A parte da centrifugação, ela é muito importante, porque ela força, tá, essa separação física desses componentes do meio fluido, tá, desse líquido da urina. Então, ela faz essa separação desses componentes. Nas fezes, a gente viu o quê? Que a gente deixava ali no período de 2 a 24 horas decantando essas substâncias. Já na urina, tá, a gente vai precisar fazer o uso da centrífuga, porque ela vai facilitar todo esse processo, ela vai adiantar esse processo pra gente, vai ali, questão de 10 minutos, todos esses sedimentos vão se colocar ali no fundinho desse tubo. Então, para essa análise, nós vamos precisar de alguns materiais. A amostra de urina, e ela tem que estar homogeneizada antes da gente passar pro tubo, tá, de centrifugação. A gente tem que fazer essa homogeneização, sabe aquele potinho que vem, né, com a urina, o paciente vai dar aquele potinho, você vai homogeneizar, ou seja, vai misturar ali dentro. Por quê? Quando o paciente trouxe para você, você foi lá e refrigerou essa urina, não fez, tá, na hora. Você estava atendendo outras coisas, ou até aquele paciente trazer essa urina para você, todo o processo, por mais que ele tenha feito a urina lá na casa dele, até o processo de vir, essa urina, tá, vai ter uma decantação, uma leve decantação. Então, se você às vezes pega o início, tá, aquela parte superior, às vezes você vai perder grande parte da sedimentação que vai estar no fundo desse potinho. Então, é importante a gente homogeneizar essa mistura, tá, de urina antes de passar para o tubo. Então, como eu disse, nós vamos precisar também de um tubo cônico, que é esse tubo de centrifugação, a pipeta, a centrífuga, uma lâmina e uma lamínula. Então, os materiais que a gente vai precisar para fazer essa análise é bem tranquilo. Então, alguns procedimentos que a gente vai precisar, tá, indicar para esse paciente é que o preferível, tá, dessa urina deve ser a primeira urina da manhã, com intervalo ali de 4 horas entre, tá, essas micções. Fazer, tá, antes de fazer a coleta da urina, fazer a higienização genitária com água, sabão e secar, para que, né, essa não possa ter uma interferência dessas bactérias, de coisas que possam estar no externo, tá, dessa genitária. Então, podem ser pedidos 2 tipos de exames, dependendo do que for pedido, né, o que for solicitado. Se for urina de primeiro jato, então vai colher os 10 até 20 ml da urina inicial. Então, ao iniciar a sua urina, já tem que estar fazendo essa coleta desde o primeiro jato. Se for urina de jato médio, você vai desprezar o primeiro jato, você vai dizer para o paciente que ele tem que desprezar o primeiro jato e coletar a partir ali do meio da sua urina. Então, despreja aquele primeiro jato e a partir do meio o paciente já pode estar coletando ali cerca de 30 ml dessa urina. Para quando essa coleta é feita em casa, tá, essa urina deve estar no máximo em 1 hora em laboratório, porque, tá, isso pode estar afetando a sua análise, tá? Usar frasco limpo, adequado, tá? Que vai ser comprado em farmácia ou até mesmo cedido pelo laboratório. No caso das mulheres, né? Não usar o tampão para que, né? Tô menstruada, mas vou usar o tampão que eu consigo colher a urina ali sem problema nenhum resquício ali de hemácia, de sangue, nem nada. Então, é muito importante, tá? Não fazer isso, você avisar que se ela tiver
menstruada, não adianta absorvente interno, não adianta nada, tá? Isso pode sim estar interferindo. Então, é melhor não acontecer. Para as crianças, né, não fazer uso de pomada, talquinho, nada dessas coisas no dia para não dar interferência. Manter sempre a dieta hídrica habitual. Então, se o paciente não precisa tomar mais água, então hoje eu vou fazer exame de urina, vou tomar mais água só para sair bonitinho lá. Não. Faz o uso de água que costuma fazer para que a gente consiga determinar, né, o correto, o que esse paciente está enfrentando, né, nesse habitual dele. Então, não colher a urina se o paciente, tá, ingeriu dextrosol. Então, avisar ele, tá, nesse momento, para não fazer esse uso. Se fez, né, a ingestão desse medicamento, pedir para que no dia seguinte faça a coleta, então. Para a sedimentoscopia, tá, essa urina, ela pode estar em temperatura ambiente por até 2 horas após a coleta. Lembrando que, tá, a gente tem que pensar que o paciente tem um período ali de 1 hora, tá? Se ele fez essa coleta em casa, ele tem um período de até 1 hora para estar levando essa amostra. O prazo máximo de execução do exame é essa urina passar até no máximo 8 horas refrigeradas, tá? De 2 a 8 graus, contando isso a partir do horário de coleta. É importante, tá? A gente tá dando um questionário para o paciente no momento que ele vai fazer a solicitação do exame e perguntar, né, no questionário, se há incontinência urinária, ou se faz uso de sondas, catéter, pacientes, né, às vezes imobilizados. Então, alguns interferentes podem estar ali, tá, atuando sobre essa análise de urina, que são os ácidos homogentícico, antibióticos, aspirina, ácido ascórbico, que é a vitamina C, cloropromazina, metabólicos de fenazopiridina, levodopona, ácido p-aminobenzoico, indol, sulfixazol, p-aminobenzoico, azo, riboflavina, fenazopiridina. Nos casos de uso desses medicamentos, então a gente pede para que faça a interrupção do tratamento para que seja feita então a coleta dessa urina, tá? E isso com o consentimento do médico, tá? Se o médico falar que não precisa fazer o parar do uso, ok? Contaminação do frasco, então a pessoa na hora de fazer a coleta não higienizou as mãos, não higienizou as genitárias. Então, tudo isso pode ser fatores, tá, que vão fazer com que haja interferência nessa análise. Então, trouxe aqui alguns valores de referência. Aqui tem os valores de referência, tá, em relação ao nosso exame da nossa fita, tá, que é o exame químico ali que a gente está vendo, que é através da tira de reagente. Então, aqui a gente tem a densidade, reação do pH, cor, aspecto, elementos anormais, glicose, bilirrubina, corpos cetônicos, hemoglobina, proteínas, urobilonogênio, nitrito, leucócito e, tá? Esses vão ser aqui os valores de referência até quanto pode estar, né? A densidade aqui de 1015 até 1025, a reação do pH de 4,5 até 7,8, tá? Então, assim, esse deveria ser o correto para a nossa análise, tá? A sedimentoscopia, geralmente são exames ali que vão ser feitos juntos, tá? Pode ser que não, pode ser que sim, depende do que foi solicitado. A gente pode ver aqui os piócitos, que são leucócitos, até 4 por campo. Células epiteliais aqui, tá? De 0 a 2. Hemácias também de 0 a 2. Muco, cilindros hialianos ou cilindros patológicos, são os demais cilindros, né? Não precisa colocar só no caso se for encontrado algum cilindro patológico, aí no caso você especifica qual foi o cilindro encontrado, tá? Então aqui foi colocado cilindro hialiano e cilindro patológico. Então aqui até 2 por campo, né? Os hialianos e os patológicos ausentes. Esse deveria ser o correto. Os cristais e a flora bacteriana também ali ausente ou escasso. Então, vou passar para vocês aqui a correção da atividade 5. Pega lá, corre, pausa o vídeo, corre lá, pega a atividade número 5 e vamos corrigir junto comigo. A questão número 1 dizia, o que são cilindros na urina? Então, queria que vocês respondessem isso aqui para mim. São elementos exclusivamente renais,
têm a sua formação no interior do túbulo contorcido distal e ducto coletor, e eles nada mais do que a agregação da proteína da Transhorfol com outras substâncias, que vão ser hemácia, leucócitos, bactérias e assim por diante. A questão número 2 dizia: quais os tipos de cilindros que nós podemos conter na nossa urina? Cite apenas os nomes. Então, não precisava falar. Teve gente ainda que, por mais que eu disse lá no enunciado, cite apenas os nomes, me explicou um por um. Então, não era isso que eu queria, tá? Então, queria que vocês colocassem lá: hialino, hemático, leucocitário, bacteriano, epiteliais, granulares, sério, adiposo e largo. Era esse, tá? Os cilindros que nós teríamos na nossa urina. Na número 3, tá? Eu peguei alguns cilindros, fiz ali, tá? A relação, eu pedi para vocês relacionarem o que é da junção da proteína com o que, né? Ali, na primeira, teria as fibrilas, depois leucócitos, lipídios, leucócitos, bactérias, hemácias, células tubulares e desintegração das células leucocitárias, tá? Aqui eu já coloquei A, B, C, D, E, F e o G eu tinha esquecido, peço desculpa aí. A letra A era o cilindro adiposo, a B, cilindro hemático, C, cilindro granular, D, cilindro leucocitário, E, cilindro epitelial, F, cilindro bacteriano e G, cilindro hialino. Então, aqui você teria que colocar, tá, o que esses nominhos significavam. Então, ficaria assim: G, A, D, F, B, E e C. Se você colocou essa sequência, parabéns, você acertou. Se você errou algum, veja lá, apaga, conserta, deixa ali na tua atividade certinho, mas não precisa me enviar, ok, pessoal? Essa é uma correção para vocês saberem o que vocês estão errando, o que vocês estão acertando, e para vocês aprenderem, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em entender aquele ponto, vocês vão aprender como que é o certo. Não adianta eu passar uma atividade para vocês colocarem qualquer coisa lá e ficarem sem aprender, certo? Então, essa é uma forma da gente praticar o que a gente está estudando. Então, se você errou, apaga, arruma, mas não precisa me mandar, tá? Porque a tua nota já foi lançada, já tá ali marcadinha, não tem alteração, ok? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar aqui agora com vocês até o restante da nossa aula. Fico com vocês, então, um bom restante de noite.